Boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária dessa Casa de Luz. Hoje é um dia muito especial, né? Um dia especial porque cada dia que a gente acorda, né, que estamos aqui, ele se torna especial. E a gratidão é uma das coisas que a gente não pode esquecer jamais, né? Se estamos aqui, viemos andando, vamos dar graça. Então, para iniciar, vou dar alguns avisos rotineiros. Reunião de estudos nas terças-feiras. Quem quiser juntar-se a nós nas terças-feiras, às 7h30. Reunião doutrinária à sexta, como está acontecendo aqui, e a campanha do quilo no terceiro sábado de cada mês. Quem não puder dar uma cesta toda, se quiser dar 1 quilo de alimentos, aí a gente vai juntando e vai formando uma cesta. E aí mais uma família será assistida. No momento a gente tem 16 famílias. E para dar início, nós convidamos o nosso irmão Ayrton para fazer a leitura do livro Pão Nosso com o tema Rendamos Graças. Boa noite a todos. A lição é do Pão Nosso, rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, só o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo nosso Senhor. Que assim seja. O ambiente já preparado, né? Nós convidamos agora a nossa irmã Ana Lúcia, que vai fazer a prece inicial. Boa noite. Deus de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia, agradecidos estamos nesse momento
por nos encontrarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando os teus ensinamentos. Pedimos que os espíritos de luz, o mentor espiritual dessa casa, ilumine e ampare a nossa irmã Rosa, conduzindo seus pensamentos, suas palavras, para que ela profira com sabedoria os frutos dos seus estudos e que todos nós tenhamos uma noite abençoada, assim como todos os dias e noites de nossas vidas. Que assim seja e graças a Deus. Para o Evangelho, nós convidamos a nossa irmã Fernanda. A paciência é o tema que ela vai. A paciência, um espírito amigo, Harvard, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Que assim seja. E assim seja. E hoje, mais uma vez, é com imensa alegria que a gente recebe aqui a nossa irmã Rosa, lá de Paulo, que é nossa irmã parceira aqui do nosso centro. E é com muita alegria que a gente vai ouvi-la. E hoje o tema é Missão do Homem Inteligente na Terra. Ou seja, a nossa missão, né, de todos que estamos aqui. Até às 9 horas, fica à vontade mesmo. Obrigada. Boa noite a todos. Então, é um prazer, mais uma vez, agradecer a casa, né? Espiritualmente, materialmente, pelo convite. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é a missão do homem inteligente. Vou falar bem mais pertinho por conta dos nossos irmãos, né? Que estão fazendo a parte deles. Missão do Homem Inteligente é uma mensagem do Espírito Protetor Ferdinando. Obrigada. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados pobres de espírito. Aí lá no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 36, vem nos trazendo uma definição nesse livro do que é o homem inteligente. Nosso tema é a missão do homem inteligente na Terra. Mas vamos entender esse inteligente como um homem comum, porque todos nós possuímos inteligência e todos nós temos uma missão tão importante quanto Albert Einstein, tão importante quanto Kardec, Chico, qualquer um. Mas esse livro vem dizendo que o homem inteligente, segundo o padrão de Jesus,
Olha, aqui é o padrão de Jesus. É aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Para Jesus, Jesus define o que é um homem inteligente. É aquele homem que, mesmo sendo grande, se torna pequeno para ajudar outros que não estão no nível, que ainda não estão no nível, que cheguem ao reino dos céus. Que é a nossa missão, é servir. Nós estamos aqui para servir, como Cristo esteve aqui para servir. E não é à toa que está lá no capítulo os pobres de espírito, né? Que muita gente entende pobre de espírito, vamos botar por humildes. E algumas, já fui palestrar em algumas casas e as pessoas têm uma visão distorcida que pobre de espírito é aquele que tem um espírito empobrecido, né? Sem virtudes. E aí Jesus fala de humildade, por isso que ele diz que aquele que é grande vai ficar pequeno para ajudar o seu irmão. E aí desse evangelho eu fiquei pensando qual a missão que nós temos aqui na Terra. Qual a missão do homem na Terra? E aí me veio na mente que é evoluir. Não tenho dúvida de que a missão é essa, evolução. Vamos nos lembrar agora das parábolas dos talentos. Né? Aquela parábola dos talentos que Jesus deu, a um deu 10 talentos, ao outro deu 5, a um deu 1 talento. O que tinha 10 multiplicou, o outro também 1, com receio enterrou. Então todos nós temos talentos. Vamos entender aqui também talentos como qualidades, virtudes, potenciais. Todos nós temos potenciais para pegar 10 e fazer 1000. Alguns não vão aproveitar esse potencial, mas nós estamos aqui em evolução. E lá no livro dos Espíritos, Kardec já nos diz que nós vamos ter que voltar e reencarnar quantas vezes necessário seja, para que a gente seja um homem inteligente. Inteligente como Jesus disse, né? Humilde. E aí também cumprir um planejamento reencarnatório. A nossa missão é cumprir um planejamento reencarnatório. Lá no mundo espiritual, todos nós temos uma lista corrida. E aí a gente tem um plano reencarnatório. Você vai para cumprir tais coisas. E quantos de nós reclamamos? Da sogra, do marido, da esposa, dos filhos, do trabalho, do emprego, do corpo, da altura, do cabelo. Está tudo planejado. Nós temos um planejamento. E ninguém veio aqui sem saber qual era o planejamento. Então, qual é a nossa missão do homem inteligente? Cumprir esse planejamento. Feliz de nós, né, que saímos daqui com 50% do que foi planejado cumprido. Eu já me dou por satisfeita, porque os espíritos superiores nos dizem que quando a gente faz muito, a gente faz 10%, e a gente ainda acha que faz muito, porque a gente costuma dizer que a gente faz o que quer e não o que poderíamos fazer, porque nós poderíamos fazer mais. E aí qual é a outra missão também que a gente pode trazer do homem inteligente na Terra? Extirpar nosso orgulho, nosso egoísmo, os demais vícios e desenvolver as virtudes. Então a gente vai fazer o que na Terra? Reforma íntima. Reformar coisas que a gente precisa ainda no nosso interior, no nosso espírito, que seja reformado. Mas aí é difícil essa reforma, porque o mundo é muito materialista, é muito atraente. O consumismo, né, é muito atraente. Então, para a gente deixar essas coisas, como diz Paulo, de menino, a gente precisa, né, para sermos homens, deixar as coisas de menino. A gente precisa deixar muita coisa material para que a gente tenha essa missão cumprida. E aí eu trouxe outra coisa que poderia ser essa missão, desenvolver a nossa inteligência intelectual e moral. Buscar o conhecimento. Daqui desse planeta Terra, século 21, nós só vamos levar 3 coisas. O conhecimento, que ninguém vai tirar seu, o conhecimento.
né, as qualidades da alma e as suas virtudes. Ninguém vai tirar isso seu. Isso vai com você. Cargo, fica tudo. Mas isso ninguém tira. A sua evolução ninguém tira. Você não vai regredir mais. Vai ser um espírito com aquele nível de conhecimento. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o texto começa nos dizendo: não usem soberbais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades da inteligência neste planeta, nenhum direito tem de envaidecer-vos. Então vamos lá. Esse é um trecho do Evangelho. A gente vai fazer uns trechos e a gente vai falar um pouco sobre ele. Aí vamos lá. Às vezes, né, não é à toa que está lá no capítulo da humildade. Às vezes você é uma sumidade na área cardíaca. É o cardiologista mais famoso do Brasil. Você é o cardiologista especialista em cirurgia cardíaca. É uma sumidade na sua área. Quando se fala daquele assunto, lembra-se logo do seu nome. Mas você não sabe nada de mecânica. Ele não sabe nada da área de direito. Ele não sabe nada da área, vamos dizer, de culinária. Então esse saber é limitado. Então a gente não sabe tudo nunca. E sempre vão surgir novas coisas. Então, essa mensagem, né, Ferdinand já vem dizendo: ei, não fiquem envaidecidos, achando que vocês sabem muito não, porque o saber de vocês é limitado. É limitadíssimo. Sócrates, que era um filósofo grego, né, que já era inteligentíssimo na Grécia, já dizia uma frase famosa: eu só sei que nada sei. E a gente não sabe realmente de nada. A gente não sabe, porque a gente tem um véu do esquecimento até para a nossa própria defesa. Então a verdade é que o conhecimento é ainda limitado. Nós somos seres em evolução e na maioria das vezes com preguiça até de pensar. Porque a gente pega um fake nas redes sociais ou em qualquer coisa e a gente vai passando para frente aquelas histórias. Sem pensar, sem saber nem se aquilo tem lógica. A gente vai pegando as ideias dos outros. Hoje é que os meios de comunicação e as mídias sociais como um todo, internet, TikTok, tudo, a mídia social como um todo, deixa um povo, de certa maneira, com conhecimento, mas também muita gente alienada, que pega aquela ideia e joga. Hoje, de repente, um professor ganha não tanto quanto deveria. Mas um influenciador digital ganha milhões. Fazendo o que na internet? Mostrando sua vida, ostentando, comprando bolsa de 37 milhões e a gente dando like, curtindo e achando que a vida dela é ótima. Então hoje nós estamos com essa visão distorcida. E o texto continua nos dizendo: se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, foi para que a usasse em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias a conduzi-las a Deus. Então, se você está no meio que sua inteligência foi desenvolvida, você tem méritos. E a quem muito foi dado também, muito será cobrado. E aqui vejamos, a missão é o quê? Beneficiar a todos. Então, um homem de ciência, quando descobre uma vacina, aquela vacina vai trazer benefício para todos. A medicina hoje teve avanços espetaculares na área do transporte, de mobilidade, de tudo. A gente avançou em tudo. A gente ainda tem muita indiferença moral. A nossa indiferença ainda é enorme. Mas em tecnologia, a gente avançou muito. Então, Santos Dumont não fez o avião apenas para ele passear. E as empresas começaram a fazer aviões que tinham capacidade de 300, 600 pessoas para apenas ter lucro. Claro que elas vão ter lucro, mas hoje a gente já tem a mobilidade de sair daqui para São Paulo e chegar rapidamente.
uma UTI aérea, enfim, a tecnologia evoluiu, mas para o bem de todos. Mas algumas pessoas também utilizaram errado. Aqueles que pegaram a medicina e usaram também drogas para fazer, né, medicações que se utilizaram para usar como drogas. Pessoas que pegaram a tecnologia e fizeram uma bomba para destruir. Um exemplo é Nagasaki e Hiroshima, né? Fizeram uma bomba para destruir com o conhecimento que tinha. Então a ciência avança e às vezes a gente pergunta, por que não avança ainda mais? Porque nós não temos capacidade ainda para isso. A gente ainda não tem capacidade. Então Jesus vai mostrando que nós somos apenas instrumentos, meios. Claro que a gente tem mérito. Até Kardec teve medo, né? Tem um momento, os livros assessoriais, Kardec fica na dúvida e pergunta aos irmãos superiores, e se eu não conseguir? E aí os irmãos superiores respondem o que é Kardec? Haverá outro Kardec. Haverá outra pessoa para tomar conta do Centro Espírita Veleiros de Luz. Haverá outra pessoa para dirigir um Instituto Carlos Chagas, de Tecnologia e Pesquisa. Haverá outra pessoa para vir falar aqui da palavra do Cristo. Então que a gente é só um instrumento, que também não tenhamos essa vaidade. E ao mesmo tempo, a gente precisa entender que temos méritos. Se a gente já é um instrumentozinho que pode ser usado melhor, que a gente faça bom uso, porque a gente já tem o conhecimento. A gente já não pode chegar lá no mundo espiritual e achar que São Pedro está lá com a chave do céu e a gente vai escolher para onde vai. Não é mais assim. A gente já sabe que não é, porque a gente já tem conhecimento. Esses dias uma pessoa perguntou, quando eu morrer eu vou para onde? Eu disse, para onde você quiser ir. E ela ficou espantada, né? Ela não é espírita. E ela, eu vou para, claro, se é sua consciência que vai te levar. Cada um de vocês que estão sentados aí, encarnados e desencarnados, a gente sabe para onde vai. A gente sabe o que a gente está fazendo aqui. A gente sabe o que está semeando, a gente sabe o que está colhendo, a gente sabe o que está plantando. Ninguém é criança, a gente já sabe fazer uma distinção do bem e do mal. A gente já sabe escolher. Mas é como eu disse, o materialismo às vezes nos influencia e a gente vai equivocadamente fazer mau uso desse instrumento. E aí ele traz o exemplo do instrumento como uma enxada, mostrando que, vamos ver a natureza do instrumento, porque a enxada, o jardineiro, se você entrega ao jardineiro a enxada, é para ele cavar a terra, plantar sementes, frutas, cultivar. Que direi se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguer a enxada para ferir seu patrão? Ele fez mau uso do objeto e nós fazemos toda hora mau uso da nossa inteligência. Toda hora a gente usa equivocadamente. Nós somos instrumentos e a gente usa equivocadamente. Aí ele vai dizer, direis que é horrível e ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Aí o Evangelho faz essa pergunta. E aquele que usa de sua inteligência para tirar a ideia de Deus? Porque a gente sabe que muitas pessoas distorceram ao longo dos anos da história os evangelhos, né? O evangelho na sua origem, né? O evangelho primitivo, o evangelho de Jesus, aquele humilde, aquele realmente verdadeiro. Muita gente distorce, porque é conveniente, porque eu tenho poder, porque eu tenho uma massa na minha mão de dominação. Sempre foi assim. As pessoas procuravam Jesus por medo, Deus por medo de ir para o inferno. Não era? Por medo. Eu não vou fazer não vou para o inferno. E aí foram usando ideias distorcidas. E aí a gente vai ver com a volta de Jesus, né, com a vinda de Jesus, que Jesus vai querer voltar para cá não, gente.
a vinda de Jesus, a gente teve uma nova visão. Esse Evangelho redivido, ele tem uma nova visão de um Deus que não é vingativo, que não é punitivo, que não existe céu e inferno, que tudo é um estado de espírito. Uma semana dessa eu estava vendo, até realmente na internet, né, que a gente vê de tudo, uma pessoa dizendo que a coisa que ele mais tinha medo do mundo, um humorista, era o juízo final. E aí ele falava, né, lá no vídeo de humor, ele disse, já pensou, a gente tudo junto, passar no telão as coisas tudo erradas que a gente fez, que vergonha não ia ser. Aí vamos usar a inteligência, que é o nosso título, como missão. Aí os nossos irmãos católicos, nada contra, acreditam em ressurreição. O corpo vai ficar lá descansando lá no túmulo. No dia do juízo final, a gente vai ressuscitar e vamos ser julgados. Quer dizer que Jesus veio já tem 2024 anos. 2024 anos aqueles espíritos perdendo tempo, deitados lá no chão. Não tem lógica. A gente precisa estar reencarnando para evoluir. É ter inteligência. Quando às vezes eu falo para alguém, gente, não dá para vocês não acreditarem em reencarnação. A gente respeita, mas é lógico. Se Deus é justo, ia privilegiar alguns em berço de ouro, com saúde, com bons instrumentos para usar a sua inteligência, e outros assim com uma deficiência física e intelectual. E que Deus é esse? Qual foi o critério que ele achou? Que justiça é essa? Que só existe essa vida e ia ser assim? Então a reencarnação explica. Mas quem não quer crer, não vai. Então, por isso que a gente vai tendo essas dívidas reencarnatórias. Porque e outra coisa também aqui, a nossa missão é muito importante. Muitas vezes a gente acha que vir limpar aqui o centro, os banheiros, servir o café, trabalhar servir a água, trabalhar dando passe, fazer uma leitura preparatória, tudo é missão inteligente. Tudo é missão. Não é que você vai já querer descobrir enormes tecnologias, hoje eu vou querer palestrar, eu só vou querer ser médio, eu só vou querer ser médio de evidência, de psicografia, porque é mais importante. Tudo é uma missão. Quando a gente trabalha numa mesa mediúnica, eu trabalho numa mesa mediúnica, já tem uns 7, 8 anos, e aí eu não tenho mediunidade ostensiva, eu sou médio de sustentação. Então eu comparo que eu sou uma técnica de enfermagem, e tem o anestesista, e tem os médicos, e tem o especialista, e tem quem limpe a sala, faça a parte de esterilizar, senão a cirurgia não acontece. Então é um conjunto para que tudo aconteça, todo mundo com missões importantes. E o texto continua nos dizendo, não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno. Foi confiada uma missão, e a gente pega essa missão ainda para fazer maldade. Aí ele diz, tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E aí responde, celular, não duvideis. Então, nós estamos chegando em um mundo de regeneração e vamos ser expulsos do jardim. Porque qual era a nossa tarefa? Pegar a enxada. E a gente quer pegar a enxada. É pesado, enxada. Trabalhar no som, instrumento pesado. Trabalhar na enxada. A gente prefere ficar no computador, no ar-condicionado. Então o nosso problema é que a gente não quer pegar a enxada. A gente não quer ir lá fazer, né, o buracozinho, a corvinha, e plantar aquela sementezinha, cobrir, colocar água e ir trabalhando todo dia para que aquela árvore dê frutos. Então a nossa inteligência falha nisso. E aí ele diz, vocês vão ser expulsos, não duvideis. Porque nós estamos chegando no mundo de regeneração. E se você não vai se enquadrar para aquele mundo de regeneração, você vai para outro. Então a conta é lógica. Mundo de regeneração, nosso planeta, provas e expiações e inferior. Se eu não estou bem aqui,
não estou pronto para o de regeneração, obrigatoriamente eu vou para o inferior. Sem internet, sem ar-condicionado, sem carro. E agora? Mas vou cumprir uma missão inteligente. Porque, lembram, eu já tenho conhecimento. Então eu pego meu conhecimento, chego lá e digo, se a gente começar a bater essas pedrazinhas aqui, vai fazer fogo, eu já tenho na minha mente, na minha vivência, inteligência. Então nada é perdido. Mas também a gente não quer ir para um mundo inferior. Aí ele vai dizer, vão atravessar existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a que tudo vê. Então, muitas vezes a gente pensa que vai passar despercebido. É só essa vez. Quando chegar nos 45 minutos do segundo tempo, a gente pede perdão e aí a gente entra no reino dos céus. A gente sempre vai esperar, protelando, protelando, protelando. E aqui Jesus fala simplesmente da lei de justiça. Não existe castigo. Não tem coitadinhos. Está tudo certo. É tudo aprendizado. Né? Tem aquele ditado, a gente nunca perde. A gente aprende. É tudo aprendizado. E aí está a famosa também lei de ação e reação. Semeadura e colheita. O pranto e o ranger dos dentes. Está aí. Das reencarnações difíceis, né? Das reencarnações problemáticas, até que a gente retorne o caminho, pegar a cruz e seguir. Porque cada um de nós tem uma para carregar. Talvez a de fulano é mais pesada, né? Porque ele já pegou o instrumento e já usou equivocadamente. A de um seja mais leve, porque ele já entendeu que a inteligência já foi usada, né, com mais facilidade. Então ele continua nos dizendo que a inteligência é rica de méritos para o futuro. A inteligência é rica de méritos para o futuro. Vamos entender inteligência como inteligência intelectual, lei, estudo, conhecimento, formação, como inteligência moral. Porque tem pessoas que não têm formação nenhuma, são formalmente analfabetas, mas tem uma evolução espiritual e moral que é inquestionável. Tem pessoas aí que se diz ateu e é muito mais evoluído do que nós espíritas. Então vamos entender essa inteligência rica como inteligência do que faz bom uso. Sobre a condição de ser bem empregada, se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar. Aí vai avançar a humanidade. Nós não temos capacidade de ter hoje um instrumento que a gente possa se deslocar. Vou dar a vocês a capacidade de vocês poderem ficar aqui invisível e se deslocar para Frei Paulo agora, para a casa de fulano de tal. O povo ia fazer o que com o uso? Vou ver o que é que fulano está fazendo. Vou para o banheiro ver fulano tomando banho. Fazia mau uso. Então não vão chegando tecnologias até que a gente esteja preparado. Mas se a gente estiver preparado, a humanidade vai avançar. E ele continua nos dizendo: infelizmente, muitos a tomam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. Foi grandes pessoas que tiveram o poder na mão, a inteligência e fizeram mau uso. Né? A literatura espírita nos diz que Napoleão Bonaparte foi um que veio para agregar os portos e fez mau uso da inteligência, como Hitler e tantos outros, né, que estão aqui porque fizeram mau uso dessa inteligência. Pegaram o seu orgulho e a sua arrogância e abusaram da inteligência como todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, um livro muito interessante, eu sugiro que quem não leu, leiam. Emmanuel narra no livro A Caminho da Luz que sempre existiu conhecimento.
Sempre, em todas as épocas, antes do Cristo, na Idade Média, em outros planetas, ele vai narrando que sempre houve alguém para instruir. Sempre houve. Sempre teve uma mão poderosa que concedeu isso. Ninguém ficou sem conhecimento. Ninguém ficou. Quando às vezes a gente pensa que alguém está em uma religião ainda, vamos dizer, dos nossos irmãos afros, ainda que sacrificam animais, mas já é uma religião. A gente até pensa que ele ainda não é evoluído, vai sacrificar um animal, mas ele já tem uma religiosidade. Em outra encarnação ele nem tinha. Já é um instrumento a se trabalhar. E aí já às vezes vai dizer que você é abusar da sua inteligência, vai ser retirado. Vai ser retirado como todas as outras coisas. E aí, abordando esse tema, um tema agora bastante bastante importante, eu falava essa semana com um amigo meu o uso da inteligência artificial. A gente viu essa semana todo mundo fazendo bonequinhos, figurinhas das pessoas, o aplicativo fazia a gente bem bonitinho, o cachorrinho na figurinha, agora é as pessoas no pacotinho das profissões, numa caixinha como se fosse um boneco. Aí ele dizia assim, eu tenho muito medo da inteligência artificial. A inteligência artificial vai acabar com a gente. E aí eu dizia para ele, um homem já conseguiu fazer um órgão humano? Não. O homem já conseguiu fazer um bebê em um corpo que não seja humano, tirando a fertilização. E bebê de proveta, chamado de fertilização. Tirando esse, um bebê realmente que vai ser feito dentro de alguma caixa, de alguma coisa, e vai se gerar e se formar? Não. Porque Deus ainda não deu inteligência ao homem para fazer isso, porque ele ia fazer mau uso. Como alguns médicos geneticistas fizeram. Como tem um médico geneticista famoso que é preso hoje por abuso sexual, Roger Abdel, fazia seleção, se era menino, se era menina, ele escolhia. Então é um mau uso que a gente faz da tecnologia e da inteligência. Mas eu ainda dizia assim, rapaz, você não deve ter medo da inteligência artificial, não. Nós devemos ter medo da inteligência emocional. Essa é a inteligência que nós devemos ter medo. Porque nós estamos doentes. Hoje a população é feita de doentes. A Organização Mundial da Saúde já nos disse que daqui a 10 anos a depressão vai ser a doença mais incapacitante. Hoje é o mundo dos depressivos, dos suicidas, dos ansiosos, das pessoas com transtornos de todo tipo, as pessoas com dependência emocional, todo tipo de transtorno. A pessoa não sabe ouvir um não sabe perder. Então nós temos que ter medo das inteligências emocionais e não do que é artificial. Claro que estamos caminhando para a era da tecnologia e a inteligência artificial vai nos ajudar. Você sabe o que é dizer? Vamos mapear esse DNA aqui, inteligência artificial vai pegar o computador e vai mapear de repente um exame que seria feito em 5 dias e 20 minutos. Inteligência artificial usada como instrumento para que o homem progrida, para beneficiar todos. Mas a gente quer o quê? Um robô que limpa a casa, que lava as roupas da gente, passa comida. A gente quer usar a inteligência artificial para isso. E aí a gente vai dizer, ela vai dominar, realmente. Mas a inteligência vai ser sempre humana. Quem é que vai apertar o botão do robô para ligar? A inteligência vai ser sempre divina. A inteligência vai ser sempre Deus e nunca artificial. E é isso que separa nós das demais criaturas, a inteligência. Está lá no livro dos espíritos, dos animais, está lá no livro dos médios. Por que um animal não pode dar uma comunicação? Porque ele não é inteligente para dar uma comunicação inteligente. Um cão não vai latir para dar uma psicografia. O que é que nos separa? A inteligência.
E é isso que nos separa como espécie. Nós somos únicos, inteligentes, filhos de Deus, do mesmo Pai. Então, claro que vai ser inquestionável as maravilhas que a inteligência artificial vai trazer. Mas é evolução, no tempo certo, com o merecimento certo. E também com a permissão de Deus. Vocês lembram da parábola de Jesus? Acho que o nome da parábola é Tempestade Acalmada. Uma coisa assim, Tempestade Acalmada. Vocês lembram? Acho que é Tempestade Acalmada o nome. Estava lá no barco, todo mundo, a tempestade, o povo no meio do mar, todo desesperado. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. O barco lá, todo mundo desesperado, Jesus estava dormindo. Por quê a simbologia de Jesus dormindo? Porque ele sabe o que está fazendo. É ele quem governa esse barco. Não vai sair nada fora do lugar, não. Se ele estava dormindo, ele sabe o que está fazendo. Ele não temia. E hoje Jesus não nos fala mais parábolas. Não conta mais aquela historinha de que o homem saiu a semear. Hoje nós temos o Consolador prometido, que traz hoje um evangelho dizendo: a missão do homem inteligente na terra é ser instrumento de progresso para os seus irmãos que estão em outros níveis. Não é mais parábola. Já é claro, já é franco. Então Jesus governa esse barco. Então a gente não pode temer. Claro, né, que vai vir tudo a seu tempo, porque não cai uma folha seca sem a permissão de Jesus. A inteligência artificial, né, eu discutia com ele, vai ser maravilhoso. Não vai tirar emprego de ninguém, porque tudo vai ter sua adequação. Tudo vai ter sua adequação. Vamos falar agora do mundo de regeneração. No mundo de regeneração, não precisa, ainda vai precisar, mas vamos trazer um exemplo de um mundo feliz. Não tenho nem ideia, porque nunca fui para lá, nem espírito tive essa sorte. É de prova e expiação para baixo. Ainda estou aqui. Mas vamos botar num nível feliz. Em um mundo que você está feliz. Não tem boleto para pagar, não tem contrariedade, não tem calor, não tem chuva, está tudo ótimo, ninguém ostenta, está tudo tranquilo. Um mundo feliz. Mas eles pegam e dizem: olha, vou lá na terra ajudar aquelas pessoas que precisam. E aí a gente entende que a gente nem ama, que a gente não sabe nem o que é caridade, que a gente ainda, nossa missão ainda é tão insignificante que a gente ainda não tem noção, porque a gente quer o bem só para mim e para os meus. Quando chega no mundo feliz, ele entende o que é amor e está lá no mundo feliz, né? O caso de Alcione no livro Renúncia, quem conhece, está lá no mundo feliz e sai de lá para vir ajudar um companheiro, uma pessoa que ela amou na terra e precisava da ajuda, com o véu do esquecimento, sabendo que ia passar por provas e mesmo assim aceitou vir. Aí é amor, porque a gente ainda não conhece esse amor universal, que vai fazer a gente ter acesso à tecnologia e não fazer mau uso, porque a gente ainda tem as tentações de fazer mau uso desse instrumento. E aí, meus irmãos, finalizando, nada vai substituir nunca o amor e o sentimento. Não vai ter. Eu me lembrei de um filmezinho que tem de um robozinho que ele fica abandonado. Eu esqueci até o nome do filme agora, que ele acaba no fundo do mar, porque ele já estava meio que no filme criando sentimento. Então ninguém, nem inteligência artificial, nem robô vai substituir amor e sentimento. Ninguém vai substituir, nenhuma máquina vai substituir isso. Isso a gente só tem de calor humano, de humano para humano. Então, finalizando, que sejamos instrumento do bem. Então, se eu tivesse que finalizar hoje, vocês saíssem daqui apenas com alguma coisa para lembrar desse nosso ensino, desse nosso estudo da noite de hoje, é que a missão do homem inteligente na Terra é ser instrumento do bem. E quando é que eu sou instrumento do bem? Quando alguém vem desabafar e eu tenho uma escuta ativa. Eu sei que aquela pessoa só precisa desabafar.
Essa semana eu dei carona a uma pessoa de Aracaju, uma amiga minha. Ela, você me dá carona até Itabaiana? Eu disse, dou, vinha de Aracaju. Ela veio desabafando o caminho todinho, falando mal do ex-marido. Mas olha, foi o caminho todo, eu já estava com dó dele. Foi o caminho todo, mas porque ela precisava botar aquilo para fora. Ela só queria falar. Eu não falei nada, eu só fiquei ouvindo. Ia falar o quê? E ela falou. Ela só precisava desabafar. Então qual é a nossa missão? Escutar. Escute o outro. Olhe o outro. A gente vive com os nossos e a gente não olha o outro. Olha o que os nossos filhos estão fazendo trancado. Uma semana dessa eu conversava com uma pessoa lá do centro que está fazendo tratamento e ele diz assim, essa juventude é demais, meu filho passa o dia todo trancado em um quarto. Não é normal, gente. Uma pessoa com 20 anos trancada no quarto um dia todo? Não tem condições. Tem alguma coisa errada. Ah, mas está protegido. Será? Será que está protegido? O que está fazendo nas redes sociais? Uma semana dessa eu vi uma entrevista de uma delegada em algum lugar, que não me recordo, porque eu assisto tanta coisa, que ela falava que um adolescente, acho que de 12, 13 anos, tentou matar outro, um desafio da internet. Tentou cometer um homicídio, um desafio da internet. E aí eles estão protegidos. Então qual é a nossa missão? Ser instrumento. E quando é que eu sou instrumento? Quando eu passo o que eu tenho de conhecimento. Então eu não vou chegar para a minha vizinha que está passando por dificuldades e dizer, minha filha, eu sou espírita. O que você tem é 7 obsessores dentro do seu lar, a mulher morre. Não é assim ser espírita. É dizer, olha, a senhora está um pouco desequilibrada emocionalmente, procura uma religiosidade. A senhora é católica, reze, faça um evangelho, procure mudar seus pensamentos. É isso, divulgar o espiritismo é isso. Não é dizer, sou espírita, eu tenho a verdade, eu tenho a razão, é isso não. Nós não temos verdade e não temos razão em tudo. Aliás, não de nada. Então, é nosso instrumento de trabalho, é ser isso. Ajudar o outro a desenvolver. É escutando, é com conhecimento, é com a nossa inteligência. Quantos chegam, vamos fazer desse jeito, e chega outro, coopera, agora vai ser feito assim, agora, isso aqui teve todo um planejamento. Alguém pensou, o jardim vai ser aqui, aqui vai ter área de ventilação. Isso tudo foi usado com a inteligência, para que fosse para benefício de todo mundo. Então, se você tem conhecimento, use com inteligência, porque nós vamos responder. Tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não me recordo bem, mas diz assim, se você é espírita, sede o pois. Seja. Ah, eu sou espírita. Sabe por quê? Porque frequenta o centro? Porque vem para as doutrinárias? Porque dá paz? Porque dá palestra? Porque escuta palestra? Será que isso é ser cristão? Que a gente reveja se realmente a gente é o instrumento realmente de Jesus para ser um homem inteligente. Como podemos observar, a missão do homem inteligente na Terra é oportunidade que recebemos de nosso Pai Celestial para nosso aperfeiçoamento. Oportunidade para aperfeiçoar. Não joguem fora as oportunidades. Quantas vezes, às vezes Dudu lá, eu estou lá, né, no centro, aí ele diz, fulano, quer vir fazer uma prece? A pessoa, Deus me livre, não vou não, faço prece não. Aí nas esquinas, a gente fala da vida do povo, vai pro salão, olha, aí ninguém tem vergonha, mas de subir fazer um Pai Nosso, eu tenho vergonha de fazer um Pai Nosso, o povo tem vergonha. Então que a gente seja instrumento, sirva. Veja aquela pessoa ali caída, vá lá, dá uma palavra. Quando não puder ainda fazer nada, ore. Ore pelaquela pessoa. Ore pelos nossos inimigos. Como podemos também observar, o Evangelho de Jesus é a bússola para fortalecer em nós a harmonia, a humildade e o amor ao próximo. Uma coisa é você ter o conhecimento, a inteligência, outra coisa é você interiorizar.
Eu sei, mas eu não uso. Eu chego aqui e falo de Jesus e o seu evangelho todinho. E eu tenho certeza que se eu falar de parábolas de evangelho aqui para vocês, vocês vão lembrar. Vão dizer, eu lembro. Mas a gente pratica. A gente pega realmente aquela enxada, aquele instrumento e a gente faz o bom uso para plantar flores, ou a gente usa ela para ferir os outros. Ele continua nos dizendo, nos guiarás para o conhecimento de nós mesmos, trazendo agora uma reflexão do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Porque tem um ditado que diz assim, eu não sou calma, eu estou calma. Uma coisa diferente. Então, eu preciso saber onde é meu limite. Porque se eu, às vezes para a gente viver bem com o outro chegou, não está bem, não está como bom, deixa lá. Eu tenho uma amiga que o Santíssimo esposo dela faz uso do álcool e alcoólatra, realmente uma doença, que isso é uma doença, acho que já tem mais de uns 40 anos. Aí ela disse, mas eu brigo com ele, 40 anos, mulher, não se acostumou não. 40 anos vai brigar. Vai brigar com quem não sabe o que está fazendo. Aí ele me responde, vem com ignorância, eu digo, claro, ele está alcoolizado. Quando ele chega, no dia que você não briga, o que é que ele faz? Ele chega, come e vai dormir. Pronto. Qual é a missão da mulher inteligente na Terra? Deixa ele dormir. No outro dia se aconselha. É difícil, faça um tratamento espiritual. Reze. Uma hora ele consegue deixar esse vício. E é a missão dela vir suportar isso. Ninguém está aí à toa. Aí ele vai dizendo também que a gente vai desenvolver as nossas habilidades. Quantos de nós tem habilidades e tem talentos que não sabe que tem? Eu me lembro, minha filha tem uns 15 dias, tem quase um mês. Ela disse assim, mãe, a senhora sabe fazer... de uma conhece, Luana, mais nova, a senhora sabe fazer crochê? Eu digo, eu nunca aprendi a fazer crochê. Ela disse, pois eu quero fazer crochê. A menina foi para a internet, comprou o material, em 4 dias a menina fez uma bolsa maravilhosa de crochê. Eu fiquei impressionada com a perfeição. Digo, olha o talento, que ela nem imaginava que sabia aquilo, manualmente fazer aquilo. Então nós temos talentos que a gente não desenvolve às vezes, porque a gente tem a preguiça, quer ficar estagnado na nossa zona de conforto. A gente quer alcançar a perfeição na zona de conforto. Quantos de nós adentram os centros espíritas fazendo tratamento espiritual e diz, mas a minha casa está uma bagunça, faz o tratamento espiritual 6 semanas, retorna nas 6 semanas, está melhor, minha irmã? Está a mesma coisa. Mas você fez assim, não fiz, não melhora. É o mesmo resultado. Se você não faz diferente, é o mesmo resultado. Então a gente quer que o outro, os mentores espirituais, Jesus, Deus, Nossa Senhora, Santo Antônio, faça o papel que cabe a nós. Então cada um pegue o seu instrumento de trabalho e use. E faça bom uso dele. E para finalizar, meus irmãos, que tenhamos muita fé em Deus. Porque ser um instrumento de trabalho de Jesus não é fácil. Porque nós não vamos ter méritos, nós não vamos ter aplausos, nós não vamos ter reconhecimento. Nenhum dos seus seguidores fiéis tiveram e nem ele. Confie em vocês, em nós e dentro do padrão de inteligência de cada um de nós, porque todos nós temos inteligência, que possamos ter humildade para perceber que Jesus nos deu essa divina e suprema virtude chamada inteligência, para que a gente ajude os nossos irmãos menos favorecidos na caminhada em direção ao Evangelho de amor e de evolução. Que assim seja. Bom, em nome do Centro Espírita Teresa de Luz, quero agradecer, Rosa, pelo seu estudo, por sua reflexão, que eu acho que nós vamos sair daqui hoje convictos do que a gente já faz essa coisa, já é importante, no nosso trabalho, no nosso dia a dia.
que eu seja professora, que eu faça o meu trabalho como professora o melhor que eu puder. Você que é um vendedor, que venda o seu produto da melhor forma, né? O carteiro que entregue sua carta, sua correspondência da melhor forma, policial, que até os bandidos devem ser tratados, né? Pela justiça de Deus, né? Então, assim, tenho certeza que cada um de nós vamos pensar melhor no que a gente pode fazer de melhor no dia a dia, né? Como você mesmo diz, até o ouvido, né? Ouvir o nosso colega, um amigo, né? O dono de Deus. Então, assim, muito obrigada. Para esse final vai ser você mesma. E depois da prece, faça o nosso filho aqui, quem desejar receber o passe. Boa noite a todos e uma semana de muita paz. Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos, Senhor, por todos os nossos entes familiares, encarnados ou desencarnados, que eles sejam socorridos, que eles sejam levados aos prontos-socorros espirituais, que lá eles sejam esclarecidos e que tenham a inteligência e o discernimento suficiente para a sua próxima reencarnação. Pedimos em especial, Senhor, por todos os nossos inimigos, que eles recebam o nosso perdão, assim como nós também os perdoamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que ainda somos pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja.